Oi pessoal, aqui é o professor Anselmo e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Modelagem do programa de pós-graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre modelos de programação linear. Primeiramente, vamos relembrar o que são os modelos de programação matemática. Esse termo programação vem do inglês aí, programming, que tem como significado, a gente poderia traduzir para o português um significado mais apropriado, como planejamento. Então a gente pode também chamar a programação matemática de planejamento matemático. Ela se originou com esse nome, né, de programação matemática, né, ou planejamento matemático, certo? Como nós vimos em aulas anteriores, a programação matemática ela é sinônimo de otimização com restrições. A ideia inicial, né, era solucionar problemas de planejamento utilizando modelos matemáticos de otimização, né? Então ela surgiu lá na década de 40, né, de 1940, foi uma das primeiras técnicas de pesquisa operacional e, como eu já falei, sinônimo de otimização com restrições. Quando a gente vai construir um modelo em programação matemática, a gente precisa pensar em 3 elementos principais. Primeiro, quais são nossas variáveis de decisão, que são as variáveis cujos valores são controláveis e impactam a função objetivo. Então, em um modelo, nós podemos ter variáveis que nós controlamos, que são as variáveis de decisão, e nós podemos ter variáveis que nós não controlamos. Então, essas variáveis que nós não controlamos, na verdade, a gente chama de parâmetros, que são valores fixos para o modelo, certo? Eles são fixados e a gente não tem controle sobre esses parâmetros, tá? Então, variáveis de decisão são variáveis cujos valores são controláveis, então muitas vezes também são chamadas de variáveis de controle. A função objetivo é uma função matemática de uma ou mais variáveis de decisão, e na maioria dos problemas práticos, né, a função objetiva é uma função multivariada, né, ou seja, de múltiplas variáveis, e a gente deseja maximizar ou minimizar a função objetivo, tá? E as restrições são um conjunto de relações matemáticas que impõem condições sobre os valores que as variáveis de decisão podem assumir. Tá? Então, sempre quando a gente vai construir um modelo de programação matemática, né, um modelo de otimização restrita, otimização com restrições, nós identificamos esses 3 elementos. Quais são as nossas variáveis de decisão, qual é a nossa função objetivo e quais são as nossas restrições. Então, como nós já vimos anteriormente, os modelos de programação matemática, eles têm essa forma geral, certo? Então, a gente identifica aqui a função objetivo, em que a gente, se a gente deseja minimizar, né, a gente põe aqui um min, se a gente deseja maximizar, a gente põe um max, sujeito a um conjunto de restrições, né, que aqui estão identificadas como funções G1 até Gm, né, então nós temos aqui M restrições, identificadas por essas relações aqui de desigualdade, né, e o nosso vetor x aqui, o vetor que está no Rn, tá? Então, olha só, o conjunto, né, ou espaço aqui x grande, é definido por todos os vetores aqui x em Rn que satisfazem simultaneamente todas as desigualdades. Tá? Então, olha só, pessoal, o que é um modelo de programação linear? Né? A programação linear é um caso particular, ou um tipo, né, de programação matemática, certo? Então, os modelos de programação linear são uma classe particular dos modelos de programação matemática. Tá? Então se chama programação linear porque todas as funções, né, tanto a função objetivo como as funções aqui nas restrições são funções lineares, certo? Então a gente vê aqui, por exemplo, que a função objetivo, né, tem um vetor x no Rn, a função objetiva aqui ela é uma combinação linear das componentes do vetor x, né, então a gente está fazendo aqui C1x1 mais C2x2 mais Cnxn, tá? Sujeito a m restrições que são todas funções lineares, né, com a relação aqui de desigualdade ou igualdade com uma constante, certo? Então nós temos aqui a primeira restrição, né, A1x1 mais A12x2,
até A1nxn menor ou igual a B1, né, onde B1 aqui é uma constante, A21x1 mais A22x2 até A2nxn menor ou igual a B2, até uma restrição aqui M, né, a M1x1 mais a M2x2 mais a MNxn menor ou igual a BM. E é muito comum que os componentes aqui do nosso vetor eles sejam não negativos, ou seja, cada componente aqui x1, x2 até xn está aqui, pertence aqui aos reais não negativos, certo? Então essa restrição aqui, nós podemos ter modelos de programação linear, né, em que as variáveis aqui assumem valores de menos infinito a mais infinito, mas é muito comum nas aplicações que as variáveis de decisão estejam restritas aqui a valores não negativos, certo? Outra coisa é que, embora eu tenha representado aqui as restrições com sinal menor ou igual, elas podem ser também sinal maior ou igual e podem ser sinal igual, certo? E a gente pode ter uma mescla também. Nós podemos ter algumas restrições menor ou igual, maior ou igual e restrições de igualdade todas mescladas, tá bom? Beleza, pessoal, vamos então ver um exemplo ilustrativo aqui de um modelo de programação linear, tá? Então a gente vai ver um problema aqui clássico da pesquisa operacional, né? Da programação, um exemplo clássico de aplicação da programação linear, um dos primeiros problemas aí relatados na literatura que foram formulados por programação linear, que é o problema de determinação do mix de produção, tá? Então, imagine uma empresa que fabrica 2 produtos, queijo e doce de leite. E aí, essa empresa, para produzir esses produtos, ela usa, obviamente, recursos, né? Então, ela vai usar, né, mão de obra, vai usar máquinas e vai usar matéria-prima, certo? Então, mão de obra, máquinas e materiais, né? A mão de obra aqui em homens-hora, as máquinas em horas de máquina e a matéria-prima para fazer queijo e doce de leite, eu vou usar leite, né? Então, litros de leite. Isso aqui, claro, é uma simplificação, porque obviamente para eu produzir esses produtos aqui eu vou usar outras matérias-primas também, mas como isso aqui é só um exemplo ilustrativo, a gente vai assumir que só tem uma matéria-prima aqui, que é o leite, que é a matéria-prima mais importante para produzir queijo e doce de leite, tá? E esses recursos aqui, eles são limitados, certo? A empresa ela tem uma certa quantidade limitada desses recursos aqui por dia, certo? Uma disponibilidade de recursos. Então, olha só, nós temos aqui nessa tabela a disponibilidade diária de cada um dos recursos, certo? E nós temos o quanto cada produto gasta de cada um dos recursos para fazer uma unidade, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui por dia 180 horas de mão de obra disponíveis, temos 280 horas de máquina disponíveis por dia e temos 700 litros de leite disponíveis por dia, que é a nossa matéria-prima, tá? Para eu produzir 1 kg de queijo, eu utilizo aqui, em média, né, 1,5 horas de mão de obra, certo? E para produzir doce de leite, eu consumo 3 horas de mão de obra, tá? Para eu produzir 1 kg de queijo, eu uso 3,5 horas de máquina e para produzir 1 kg de doce de leite, 4 horas de máquina. E para eu produzir 1 kg de queijo, eu vou utilizar, né, 10 litros de matéria-prima e 1 kg de doce de leite, 7 litros de leite, né, que é a nossa matéria-prima, tá? Então essa tabela aqui, ela nos dá as informações, né, técnicas com relação ao processo de produção de queijo e de doce de leite, né? Então, o quanto de recursos eu gasto, né, para fazer uma unidade de queijo, 1 kg de queijo, e para fazer 1 kg de doce de leite. Então, essas informações aqui são requisitos técnicos, né, do meu processo de produção. E nós temos aqui a disponibilidade diária, né, ou seja, a disponibilidade por unidade de tempo de cada um dos 3 recursos, tá? Além do mais, nós sabemos o seguinte, nós temos uma informação aqui de mercado, né, que 1 kg de queijo e 1 kg de doce de leite, quando vendidos, né, eles rendem um lucro unitário, respectivamente, de 2 unidades monetárias e 3 unidades monetárias. Tá? Então, se eu vender 1 kg de queijo, eu tenho um lucro de 2 unidades monetárias e 1 kg de doce de leite, 3 unidades monetárias. O doce de leite ele é mais lucrativo, né? Então, qual é o problema então de determinação do mix de produção?
O problema é que a empresa ela deseja determinar quais os níveis de produção de cada um dos dois produtos que maximizará o lucro total, certo? Então, nós queremos determinar o quanto eu vou produzir de queijo e o quanto eu vou produzir de doce de leite, de forma a maximizar o meu lucro total, né, da minha produção quando vendida, né, da minha produção total quando vendida, certo? Vocês vão ver na solução, quando a gente resolver esse problema por programação linear, que embora o doce de leite ele seja mais lucrativo, né, por unidade, a nossa produção, a produção que vai maximizar o lucro total, ela não vai ser só de doce de leite, certo? Ela vai ser um mix aqui de queijo e de doce de leite, certo? Isso ocorre porque os nossos recursos eles são limitados, né? Eles são restritos, certo? Então a gente vai ter que dividir a produção aqui entre queijo e doce de leite. A pergunta é como eu vou dividir essa produção entre queijo e doce de leite de forma a maximizar o lucro total. Então, olha só, pessoal, então vamos iniciar a modelagem matemática aqui do nosso problema, certo? Então, como eu falei, em programação matemática mais geral, né, e mais geralmente em programação linear, né, nós precisamos identificar 3 elementos no nosso modelo: as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições, certo? Então, primeiramente, quais são as variáveis de decisão nesse problema? Nós temos 2 variáveis de decisão. A primeira variável de decisão, x índice 1, é o nível de produção de queijo em quilos, né? E a segunda variável de decisão, x índice 2, é o nível de produção de doce de leite também em quilos. Então nós temos essas 2 variáveis de decisão, x1 e x2. Elas são variáveis que assumem valores não negativos, né? Então x1 vai assumir valores maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Porque, obviamente, não faz sentido eu falar em produção negativa, né? Eu vou produzir menos 10 kg de queijo, não faz sentido, certo? Então, eu vou produzir uma quantidade maior ou igual a 0 de queijo e maior ou igual a 0 de doce de leite, né? A nossa função objetiva é o lucro total, certo? Então, olha só, o lucro total Z ele vai ser uma combinação aqui, uma combinação linear, né? Do lucro unitário, né? Multiplicado pelas variáveis de decisão, né? Então, eu tenho o lucro unitário aqui do queijo, 2, né, multiplicado pela quantidade que eu produzo de queijo, x1, mais o lucro unitário do doce de leite multiplicado pela quantidade que eu produzo de doce de leite. Então, essa expressão aqui é a nossa função objetiva, que representa o lucro total da minha produção. Perfeito. Então, por fim, nós precisamos identificar quais são as restrições do nosso modelo, né? Então, olha só, nós vamos ter 3 restrições nesse modelo, que correspondem exatamente a cada um dos 3 recursos que nós temos. Então, olha só, a primeira restrição é associada à mão de obra, né? Então, eu tenho o seguinte, que a quantidade que eu utilizo de mão de obra não pode ultrapassar a quantidade que eu tenho disponível por dia, certo? Então, lembremos aí da nossa tabela de informações do processo de produção, né? Que se para cada unidade que eu produzo de queijo, eu utilizo 1,5 horas de mão de obra, né? E para cada unidade que eu produzo de doce de leite, eu consumo 3 horas de mão de obra. Portanto, 1,5x1 mais 3x2 é a quantidade total utilizada de mão de obra na minha produção, e isso não pode ser maior que 180, então menor ou igual a 180. Que é a disponibilidade diária que eu tenho. Pode ser menor, né? Eu não preciso consumir todas as 180 horas, mas não pode ser maior, tá? A quantidade total de horas máquina também deve ser menor ou igual a 280 horas, que é a minha disponibilidade diária, certo? Então, de maneira similar, né? Nós temos, para cada quilo de queijo, nós utilizamos 3,5 horas de máquina, e para cada quilo de doce de leite, nós utilizamos 4 horas. Portanto, 3,5x1 mais 4x2 é a quantidade total de horas de máquina, e isso não pode ultrapassar 280 horas de máquina, que é a minha disponibilidade. E, finalmente, eu tenho a quantidade total de consumida de leite, né, que é a nossa matéria-prima, e que deve ser menor ou igual a 700 litros, que é a disponibilidade, né? Então, para 1 kg de queijo, eu consumo 10 litros de leite, para 1 kg de doce de leite, eu consumo 7 litros de leite. Portanto, 10x1 mais 7x2 é a quantidade total de leite consumida na minha produção, e isso não pode ultrapassar 700 litros, que é a disponibilidade diária. Pois bem, então olha só, pessoal, nós então temos aqui o nosso primeiro modelo de programação linear, né? Um modelo de programação linear para o problema de mix de produção.
Então esse modelo é o que? Eu quero maximizar o lucro total, que é essa expressão z igual a 2x1 mais 3x2, sujeito às minhas restrições técnicas, né, dadas as limitações de recurso. Então 1.5x1 mais 3x2 menor ou igual a 180, 3.5x1 mais 4x2 menor ou igual a 280 e 10x1 mais 7x2 menor ou igual a 700. E as quantidades aí produzidas x1 e x2 tem que estar nos reais não negativos. Pois bem, então esse é o nosso modelo de programação linear, né? E eu quero justamente achar essas quantidades x1 e x2 que satisfazem essas restrições e maximizam a minha função objetivo. Então, olha só, pessoal, nós vamos resolver esse problema para produzir, né, para a gente entender um pouco mais sobre o problema, ter mais intuição sobre a programação linear. A gente vai resolver esse problema de forma gráfica, tá? Isso é possível porque esse nosso problema, por ser pequeno, como ele só tem duas variáveis de decisão, a gente pode representar essas variáveis de decisão em um plano cartesiano. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, ó, o eixo horizontal a variável x1, o eixo vertical a variável x2, e aí nós temos nós estamos restritos ao primeiro quadrante, né, porque essas variáveis têm que ser não negativas, tanto x1 como x2, tá? E aí como é que a gente representa as restrições de desigualdade? As restrições de desigualdade, elas definem semi-espaços, tá? Então olha só, a restrição 1,5x1 mais 3x2 menor ou igual a 180, né? Essa restrição aqui, ela define esse espaço aqui que é delimitado por essa reta, né, 1,5x1 mais 3x2 igual a 180, o espaço que é delimitado por essa reta e todos os pontos que estão abaixo aqui dessa reta, que são os pontos que satisfazem essa desigualdade aqui. 1,5x1 mais 3x2 menor ou igual a 180. Então, todos os pontos que estão aqui abaixo dessa reta satisfazem e os que estão acima não satisfazem, tá? Então, essa nossa primeira restrição define como pontos viáveis, né, os pontos que estão aqui abaixo da reta e que estão dentro do primeiro quadrante. Perfeito? Se nós incluirmos as outras duas restrições, certo? Então, de maneira análoga, né, nós temos aqui a primeira restrição, certo? Que define um semi-espaço de todos os pontos que estão abaixo aqui dessa reta. A segunda restrição, que define que essa restrição aqui, dada por essa reta azul, né, que é a restrição relacionada a máquinas, que define o semi-espaço constituído por todos os pontos que estão no primeiro quadrante abaixo da reta azul, e a terceira restrição, que é relacionada à matéria-prima, que define todos os pontos, um espaço, né, constituído por todos os pontos que estão, que seria aqui à esquerda, né, dessa reta verde, tá? Todos os pontos aqui do primeiro quadrante, certo? Então, olha só, uma solução do nosso modelo, ela tem que satisfazer todas essas restrições, incluindo na negatividade. Então, uma solução do modelo de programação linear, ela precisa estar nesse conjunto, né, que é definido pela interseção de todas as restrições, certo? Então, se nós pegarmos a interseção de todas as restrições, a gente vai produzir aqui esse polígono, né, que é essa região achurada aqui, que define o que a gente chama de região de soluções viáveis, certo? Então, esse polígono achurado é a nossa região de soluções viáveis, ou seja, os pontos que estão aqui dentro satisfazem todas as restrições e representam quantidades produzidas de queijo e doce de leite que são viáveis dadas as minhas limitações de recursos, certo? Beleza, pessoal. Mas olha só, eu estou interessado em achar a solução ótima, né? O que é uma solução ótima? Ela é uma solução viável, ou seja, é um ponto que está na região de soluções viáveis, que maximiza ou minimiza a função objetivo. No nosso exemplo agora, né, a gente quer maximizar, porque a nossa função objetiva é lucro total, então a gente quer maximizar o lucro, tá? Então, olha só, para a gente poder encontrar a solução ótima, um método que a gente pode usar é seguir uma direção de crescimento da função, né, até atingir um ponto extremo da região de soluções viáveis. Então é esse método aqui que a gente vai usar para graficamente determinar onde está a solução ótima. Tá? A gente vai identificar aqui uma direção de crescimento da função e vai seguir nessa direção até que a gente atinja um ponto extremo da região de soluções viáveis. Então olha só, eu peguei aqui a nossa função objetivo, né, z igual a 2x1 mais 3x2,
fixei um valor para ela aqui, um valor que eu chamei Z0 igual a 120, certo? Então fixei esse valor para o meu lucro total, 120. Eu gerei essa reta aqui, ó, 120 igual a 2x1 mais 3x2. Tá aqui a reta representada aqui, tá? Na figura, essa reta, tá? Essa reta, ó, essa setinha aqui identifica o vetor gradiente, tá? Que é o vetor das derivadas parciais da função objetivo. Tá? O vetor gradiente, a gente sabe lá do cálculo, né, vetorial, que ele aponta para a região de mais rápido crescimento de uma função multivariada. Tá? Então, como ele aponta para a direção de mais rápido crescimento, eu vou seguir a direção do vetor gradiente. Poderia escolher uma outra direção de crescimento, mas por simplicidade aqui vou escolher a direção do vetor gradiente, perfeito? Então aqui eu tenho essa reta aqui dividida por essa reta definida aqui por esse Z0 igual a 120 que eu fixei, né? Isso gerou essa reta, que a gente chama de curva de nível, né? E o vetor gradiente aqui, ele é normal, aqui é a curva de nível, né? Então, se eu seguir na direção dele, eu vou estar seguindo na direção de crescimento da função objetivo, né? Então, se eu for nessa direção aí, ó, o que é que vai acontecer? À medida que eu for movendo ali a reta, eu vou chegar nesse ponto extremo aqui da minha região de soluções viáveis, tá? Então, essa região, esse ponto extremo, né, que é justamente um vértice aqui do meu polígono, né? Então, cada vértice do meu polígono é um ponto extremo, né? Então, tem esse ponto extremo aqui, tem esse outro, aqui a origem é um ponto extremo, tem esse outro ponto extremo e tem mais esse, certo? Então, cada vértice do meu polígono é um ponto extremo, né? E aí, à medida que eu fui seguindo a direção de crescimento aqui da função, né, eu parei aqui nesse ponto extremo. Se eu continuar andando, eu vou sair da região de soluções viáveis, certo? Então, eu paro nesse ponto e esse ponto aqui é a solução ótima, tá? Nesse ponto aqui eu tenho um lucro aqui de Z igual a 193,5. Esse é o lucro total máximo, tá? nesse problema. É 193,5, tá? E aí eu posso resolver aqui um sistemazinho linear para encontrar esse ponto aí, as coordenadas x1 e x2 esse ponto, né? Se a gente resolver o sistema linear, a gente vai seguir, vai achar essas coordenadas aqui, ó, de x1 e x2. X1 igual a 26,7 kg de queijo e x2 igual a 46,7 kg de doce de leite, que correspondem a um lucro máximo aqui Z asterisco de 193,5. Tá? Então esse 26,7 e esse 46,7, pessoal, são as coordenadas x1 e x2 desse ponto ótimo aqui, desse ponto de máximo. Tá? Então veja só, na solução ótima, né, eu vou produzir mais doce de leite do que queijo, o que parece razoável, já que o doce de leite ele tem um lucro unitário maior, né? Mas a minha solução ótima não é produzir só doce de leite, né? Eu vou dividir a produção aqui entre doce de leite e queijo para poder chegar no lucro ótimo, certo? Isso acontece porque essa divisão aqui de produção entre doce de leite e queijo, ela é a divisão que utiliza de forma ótima os meus recursos, certo? Já que o queijo, né, a produção de queijo e a produção de doce de leite utilizam os recursos mão de obra, máquinas e materiais, né, que é a matéria-prima, utilizam de uma maneira diferente, certo? Perfeito, pessoal. Então, olha só. Solução de modelos de PL. Então, nós resolvemos um exemplo ilustrativo de programação linear, né, com duas variáveis, né, para vocês terem uma intuição de como é um modelo de programação linear, só que na prática, problemas com muitas variáveis não podem ser resolvidos graficamente, como a gente acabou de fazer. Né? Isso por quê? Porque um vetor com n variáveis está no Rn, certo? Então eu não consigo visualizar o Rn. Né? A gente ainda consegue visualizar o R3. Tá? Então a minha região de soluções viáveis no R3 ele pode ser um poliedro, né? Então um conjunto aí convexo no R3, certo? Ainda consigo visualizar, mas a partir de 4 variáveis, né, que eu estaria trabalhando ali no R4, R5, né, não consigo mais visualizar, então não posso resolver o problema graficamente, tá? Então, e esse problema, no geral, ele não tem uma solução analítica, então a gente não tem como escrever a solução ótima como uma formulazinha, né, uma fórmula que me dá diretamente a solução ótima do problema. Então, na prática, a gente tem que utilizar um algoritmo para achar a solução ótima.
certo? Então, olha só, pessoal, algumas características aí dos modelos, né, ou problemas de programação linear, certo? Uma característica bem interessante é que uma solução ótima, os modelos de programação linear, uma solução ótima, ela sempre é um ponto extremo da região de soluções viáveis, né, ou seja, um vértice lá da região de soluções viáveis, ou é uma combinação convexa desses pontos extremos, tá? Então, portanto, para eu achar uma solução ótima do modelo de programação linear, basta investigar os pontos extremos, certo? Outra coisa, se a interseção do semi-espaço definido pelas restrições for vazia, o problema não tem solução viável e, portanto, não tem solução ótima. Tá? Então, pode ser que, dependendo de como eu construo as restrições, a região de soluções viáveis tenha a interseção dela seja um conjunto vazio e, portanto, não existe nenhuma solução viável no problema da forma como eu escrevi as restrições, né? E, portanto, como a solução ótima tem que ser uma solução viável, o problema não vai ter solução ótima, tá? A região de soluções viáveis em programação linear, ela é um conjunto convexo, certo? Então isso é importante aqui porque isso vai ter a implicação de que como a nossa função objetivo ela é linear, né? Então a gente está maximizando ou minimizando uma função objetivo, uma função linear em um conjunto convexo. E, portanto, a solução ótima ela sempre vai ser um ótimo global, certo? A gente não vai ter ótimos locais em programação linear, tá? Então, olha só, isso aqui a gente já viu, né? Solução ótima é um ponto extremo. Outra característica interessante é que a região de soluções viáveis ela pode ser um conjunto limitado ou não, certo? Não necessariamente vai ser um conjunto limitado, né? E aí, se a região de soluções viáveis for um conjunto ilimitado, a função objetiva ela pode ser ilimitada, certo? E o problema é não ter solução ótima, tá? Então isso pode acontecer também, a região de soluções viáveis ela ser um conjunto ilimitado e aí a função objetivo pode ser ilimitada. Não necessariamente isso é verdade, a gente pode ter um problema com conjunto ilimitado, né? Região de soluções viáveis limitada, e a função objetivo ela ser limitada, tá? E a gente poder achar a solução ótima. Dependendo da direção aqui, né? Se a gente está maximizando ou minimizando. E se a interseção do semi-espaço definido pelas restrições for vazia, isso aqui a gente também já viu, né? O problema não tem solução viável, certo? Olha só, algoritmos de solução. Então, como eu falei, os modelos de programação lineares têm que ser resolvidos por algoritmos. Então, é essencial o computador, então. Né? A gente não consegue, a não ser em casos, né, como com duas variáveis, a gente consegue resolver pelo método gráfico, mas problemas reais a gente não consegue, tá? Então, o algoritmo mais famoso, ele é chamado de método simplex. Ele foi criado por George Dantzig na década de 1940, então o algoritmo já tem, né, muitas décadas que ele foi desenvolvido, mas ele ainda até hoje ele é o mais usado, tá? Por várias razões que se a gente fosse discutir aqui ia levar um tempo para discutir as razões por que o método simplex ele é o mais utilizado até hoje. Então, qual é a lógica aí do método simplex? Ele caminha sequencialmente pelos pontos extremos da região de soluções viáveis até a solução ótima. Tá? Então, como uma solução ótima ela sempre é um ponto extremo, uma combinação convexa de pontos extremos, basta a gente investigar os pontos extremos então, e é isso que o método simplex faz. Né? Ele sai caminhando aí sequencialmente pelos pontos extremos da região de soluções viáveis até chegar à solução ótima. Né? Como em programação linear a gente não tem ótimos locais, né, só tem ótimos globais, então quando ele identifica a solução ótima, ele sabe que é a solução ótima global. Né? Outra coisa, como o número de pontos extremos é finito, né, o método simplex ele encontra a solução ótima em um número finito de iterações. Então a programação linear a gente consegue sempre resolver, né, chegar a uma solução ótima. Existem alguns casos degenerados que vocês podem estudar em outras disciplinas, na disciplina de otimização linear, né? Que o método ele pode não parar em um número finito, mas são casos atípicos, né? São casos de degeneração, tá? Então, excluindo esses casos degenerados, ele encontra a solução ótima em um número finito de iterações, certo? E na prática a gente consegue resolver problemas com milhares ou até milhões de variáveis usando o método simplex em computadores hoje, até computadores de uso caseiro, digamos. Tá? Existem outros métodos também, métodos chamados de pontos interiores, certo? Esses métodos eles são computacionalmente mais eficientes
que o método simplex, né? Eles têm uma complexidade computacional aí de ordem menor ordem que o método simplex, só que eles são menos usados na prática, tá? Eles têm algumas tecnicalidades aí que eles acabam que eles são menos usados. Beleza? Pessoal, então olha só. Vamos aqui para o resumo da nossa aula, né? Os modelos de programação linear, eles são modelos de programação matemática em que todas as funções são lineares, certo? Os modelos de programação linear têm muitas aplicações em engenharia, economia, gerenciamento, logística, transportes, dentre outras. Os modelos de programação linear não têm solução analítica e precisamos usar um algoritmo para resolvê-los, tá? E o algoritmo mais famoso é chamado de método simplex. Perfeito? Então esse aqui é um resumo da nossa aula sobre modelos de programação linear. Em aula seguinte a gente vai ver um pouco mais sobre programação linear, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula e até mais.